Graça e paz, guerreiros de Cristo, guerreiras do Senhor. Que bom que estamos mais um dia, né, nessa live juntos aqui, participando, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, bendizendo o seu santo nome. E hoje eu me lembrei muito de um hino da harpa cristã que diz: soldados somos de Jesus e campeões do Rei da Luz, dos exércitos de Deus, né? Batalhando pelos céus. É uma letra maravilhosa. E a gente fica lembrando desses hinos, dessas músicas, são tremendas. Então, querido, você que já está entrando, né? Um abraço para você, um abraço para sua família, que Deus abençoe todos vocês. Eu fico feliz porque a gente vê que cada dia mais pessoas têm participado, mais pessoas têm estado conosco, isso é bom. E quanto mais pessoas para ouvirem a palavra de Deus, melhor. E hoje é mais um dia que Deus assim preparou para nós, né? O texto bíblico diz: hoje, mais um dia que o Senhor nos deu, nos preparou, exultemos e alegremos nele. Que bom! Vamos fazer isso, irmãos, juntos. E hoje, querido, eu preparei uma palavra nessa live para ajudar as pessoas, ajudar irmãos, várias pessoas que me falaram, conversaram comigo, né, a respeito disso que eu vou falar. Então é muito importante o que eu vou dizer, então por isso, se você quiser anunciar na tua sala de vídeo aí, eu vou tratar de algumas coisas de hoje, que estão aqui hoje, que nós estamos vendo hoje, ouvindo, mensagens que estão chegando para as pessoas, e que são mensagens assim, ditas como proféticas, enfim. E o que eu quero com isso, irmãos, eu não estou aqui para dizer se A, B, C ou D está falando a verdade ou não, eu não estou aqui para criticar ninguém, não é esse o meu propósito, não. Até porque eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, porque cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus e das suas palavras, pois a Bíblia nos diz que pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás justificado. Então, isso fica cada um com Deus, aquilo que tem feito, que tem dito, que tem mandado de mensagem, enfim. Então, eu vejo, pelos irmãos terem falado comigo e várias pessoas, eu me vi nessa responsabilidade de poder passar para você o que a Bíblia diz. Eu não vou falar outra coisa aqui a não ser o que a Bíblia diz para nós a respeito do assunto. Mas antes de ler o texto, o texto que eu vou ler aqui, que eu peguei como base, está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, e os versículos 20 a 22. Eu vou ler daqui um pouquinho, mas eu gostaria de deixar duas perguntas para você. Duas perguntas. Para você raciocinar comigo, pensar comigo, viu? Agora, juntos. Vamos pensar nisso juntos. Como eu digo sempre, né? Vamos pensar juntos nisso? Primeira pergunta. Por que todas essas palavras proféticas não foram ditas antes dessa pandemia do coronavírus? Por que nenhuma palavra dessas veio antes? Segunda pergunta. Por que não ouvimos nenhuma palavra sobre a pandemia? Só estamos ouvindo, recebendo mensagens, só depois que começou. Então pense comigo nessas duas perguntas, enquanto nós vamos conversando aqui com você, a respeito do que eu preparei aqui, e você vai tirando suas conclusões com base na palavra de Deus, viu? Uma outra coisa que eu quero dizer aqui é que a palavra que eu vou dar aqui não tem nada a ver com eu não crer nos dons espirituais. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um prazer de usufruir dos dons espirituais na minha vida. Deus me deu, Deus me agraciou com dons espirituais, então é uma bênção do Senhor. A minha família, a igreja que eu pastoreio, também, nós vibramos com os dons espirituais, nós nos alegramos com os dons espirituais e Deus tem falado coisas tremendas no nosso meio. Então, também
não tem nada a ver com isso, a minha palavra nesta tarde, viu? Só para deixar isso bem claro, ele é contra os dons espirituais, é isso? Não, não sou não, meu irmão. Dons, são presentes de Deus e vem do Espírito Santo. E o que vem do Espírito Santo, meu irmão, é maravilhoso e a gente tem que usufruir de tudo que ele tem para nós. Mas então eu vou ler o texto aqui, já começando, eu vou ler o texto aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versos 20 a 22, que diz assim, ó. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disserem no teu coração, se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Eu não vou entrar aqui em questões teológicas, enfim, eu não quero entrar nisso não, irmãos. A minha intenção não é essa. Porque isso é uma discussão que vai longe. Isso eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero é mostrar o que a Bíblia está dizendo. Bem, nós estamos vendo aqui, primeiro eu quero te falar que nessa época aqui, os profetas eram homens que estavam ali, tinham um conceito muito grande, tinham um conceito muito elevado diante das pessoas. E eles tinham que ter muito cuidado com a maneira de viver, com a maneira de ser, com a maneira de falar, de agir, e o que eles iam dizer. Então, tinha que ter esse cuidado. A primeira coisa é 3 categorias de profeta eu vou te dar aqui, daquela época, do Antigo Testamento, e que nós podemos contextualizar hoje. Não quer dizer que tem que ser os mesmos, a mesma maneira, mas podemos contextualizar dentro do nosso tempo. Primeiro, aquele que profetiza o que não ouviu. O profeta chegava e profetizava uma coisa que ele não tinha ouvido de Deus. Deus não tinha falado com ele, ele não tinha ouvido, ele não tinha recebido através de sonho ou através de visão, ou seja, o que fosse, ele não tinha recebido. Aí ele ia e profetizava. Acontecia muito isso porque eles queriam ganhar fama, ganhar nome, ganhar mais respeito. Então, profetas faziam isso nessa época. Eles profetizavam aquilo que eles não tinham ouvido de Deus. A segunda categoria de profetas era o que profetiza o que não foi dito a ele, mas que foi dito a outro profeta. Então, o que ele fazia? É como se a pessoa tivesse feito uma música, o autor da música, e uma outra pessoa chegasse e pegasse aquela música dizendo que foi aquela pessoa que compôs a música. Não é? Então, o profeta, havia também esse tipo de profeta nessa época, que o outro profeta recebia a mensagem de Deus e conversava com outros profetas, porque havia muito isso também, eles conversavam entre si, e um que ouvia chegava lá primeiro do que aquele que ouviu de Deus, e então dizia que Deus tinha falado com ele, e Deus não havia falado com ele, mas sim com outro profeta. E havia uma terceira categoria, que era aquele que profetizava em nome de um Deus estranho. Apesar de falar um monte de coisas, uma série de coisas, de acordo com a Torá, de acordo com o que estava escrito, de acordo com a lei. Mas era por ação
de um ser estranho, uma ação maligna na vida dele. E havia um profeta realmente que profetizava segundo a vontade de Deus, o que ouvia de Deus, e entregava o recado de Deus, entregava a mensagem de Deus. Então, porque esse homem que fazia isso era muito respeitado, então essa outra categoria, essas 3 categorias de profetas que eu falei, eles queriam, esses profetas queriam alcançar esse respeito, essa honra, tudo isso. Então eles faziam assim. Aí a Bíblia diz que aquele profeta que suprime o que lhe é entregue também comete um erro diante de Deus. Ele suprimiu a mensagem, não contou, não falou o que Deus mandou falar. Agora, todos esses aí, exceto o profeta que profetizava verdadeiramente aquilo que Deus falou para ele, todos esses a Bíblia diz que eles deviam morrer. Que eles não eram para estar ali, não eram para estar vivos. Você já imaginou hoje, meu irmão? O negócio ia ser sério, hein? Mas, pegando isso, querido, essa palavra inicial, dando esse entendimento a você, com relação à palavra, e com relação a essa palavra profética, os profetas, hoje, nos nossos dias, nós temos visto muita coisa aí, muitas pessoas se dizendo profetas e tudo, e falando palavras ditas profetas, que são profecias, desculpem. Eu quero te dar um exemplo bíblico, porque o que eu gosto é de ir para o que a Bíblia diz. Fora do que a Bíblia diz, eu não sou de ficar pegando muita coisa fora do que a Bíblia diz, não. Aliás, quase nada, porque se a Bíblia não está me dando apoio àquilo, então eu prefiro não querer. Mas está lá no primeiro livro de Reis, olha só que coisa interessante, no primeiro livro de Reis, é o capítulo inteiro, mas eu não vou ler o capítulo aqui, eu vou só falar a você o que foi que aconteceu. O rei Jeroboão, se você for ler, pega a tua Bíblia depois e lê esse capítulo. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, e os versículos 1 a 34. É o capítulo inteiro. Nessa época estava reinando o rei Jeroboão. E esse rei, ele trouxe todo tipo de idolatria. Inclusive bezerro de ouro e outros tipos de imagens que ele trouxe para o reino. Idolatria, e Deus abomina, né? Nós sabemos que Deus abomina a idolatria. Então o que acontecia? Isso deixou Deus muito, muito aborrecido com a forma daquele rei tratar, colocar deuses estranhos, imagens no lugar de Deus, sacrificar animais, enfim, isso. E outra coisa, não era só lá no templo, não era só ali, em todos os morros ali, em volta a volta daquela região de Jerusalém, tinha morros ali, eles colocaram como tipo capelas, pequenas capelas, que em outras versões chama poste-ídolos, viu? Então, tinha capelas, e cada capela daquela tinha uma pessoa representante daquele profeta, daquele Deus. Era um negócio sério. E a idolatria graçava aquela região. A idolatria era generalizada. Então, por causa disso, Deus mandou um profeta de Judá. Presta atenção nisso. Deus mandou um profeta de Judá, inclusive a Bíblia nem diz o nome dele. O nome desse profeta não é citado. E esse homem chegou lá onde estava o rei Jeroboão, no momento em que Jeroboão ia prestar um culto ao bezerro de ouro e ia sacrificar ao bezerro de ouro. Então aquele homem trouxe uma palavra dizendo que Deus ia rachar aquele altar e que muitos iriam morrer ali queimados sobre ele. Uma palavra duríssima, duríssima para aquele homem, para o rei Jeroboão. Sabe o que o rei Jeroboão fez? Partiu para cima do profeta para matar o profeta. E quando ele armou para fazer isso, o braço dele endureceu totalmente, diz a Bíblia. Endureceu totalmente. E ele ficou apavorado.
porque ele viu a situação. E ele pediu socorro para o profeta. Disse, me cura, me tira dessa situação. E o profeta orou, diz a Bíblia, o profeta orou e o braço dele ficou normal. E aí Jeroboão ficou muito alegre e disse, não, vem comer comigo, fica aqui, dorme aqui, né? Por causa do benefício que tinha recebido. Então o que aconteceu? Aquele profeta tinha recebido uma ordem de Deus, preste atenção nisso, ele tinha recebido uma ordem de Deus para não comer nada e nem beber nada ali naquele lugar. Que entregasse a mensagem e viesse embora, e não viesse pelo mesmo caminho, voltasse por outro caminho. Essa foi a ordem de Deus para ele. Então o que aconteceu? Aí, meu irmão, um profeta, a Bíblia chama de profeta velho. Esse profeta, os filhos dele, estavam ali na hora que tudo isso aconteceu com o rei Jeroboão. E os filhos dele trouxeram a notícia para ele, avisando, dizendo, informando para ele o que aconteceu. E foi gerado um ciúme no coração dele, na vida dele. Dentro dele, Satanás trouxe um ciúme, trouxe uma inveja para dentro do coração dele. Sabe o que ele fez? Ele disse, põe os arreios no jumento, porque eu quero encontrar com esse profeta. Por onde esse profeta foi? Aí disseram por onde o profeta tinha ido. E ele pegou, montou no jumento e saiu. E encontrou o profeta que estava sentado debaixo de uma árvore, descansando. E virou para ele e disse assim, você é o profeta que veio de Judá? E aquele homem, o profeta, disse, sim, sou eu. Disse, então, vamos comigo na minha casa, vamos comer comigo. Vamos ter essa comunhão, em outras palavras, né? E aí o profeta disse, não, eu não posso ir. Sabe por que eu não posso ir? Porque Deus, olha o detalhe, a ordem de Deus. Porque Deus me disse que eu trouxesse essa palavra profética e eu voltasse e não comesse nada, não ficasse na casa de ninguém, não comesse nada nem bebesse nada aqui. E eu voltasse por outro caminho. Aí, aquele profeta velho, veja bem, meu irmão, o que é a seriedade do que é uma palavra, a pessoa dá uma palavra dizendo que ouviu de Deus. Veja a seriedade disso. Aquele homem, agora eu quero chamar você para esse detalhe. Aquele profeta velho, quem tinha mandado aquele profeta profetizar para Jeroboão? Deus. O profeta velho diz que ele mentiu para aquele homem. Sabe o que foi que ele mentiu? Ele disse assim, ó, um anjo falou comigo para que você ficasse na minha casa, você comesse e bebesse. Olha só, meu irmão. Eu quero te chamar a atenção aqui para algumas coisas interessantes. Primeira coisa, esse homem, esse profeta velho, ele era profeta naquela região. Mas o ciúme, a inveja, deu abertura na vida dele para que Satanás trabalhasse com a mentira. E ele então mentiu para aquele outro profeta. Essa é a primeira coisa. Aquele que diz uma palavra, que diz que vem do Senhor, isso é o que a Bíblia diz, e que Deus não falou com ele, mas ele criou, ou ele diz que alguém falou, ou ele diz que um anjo falou, a Bíblia diz que esse profeta não deve continuar existindo. Então preste atenção nisso. Você está me ouvindo, você está me vendo agora, preste muita atenção, e é muito sério o que eu estou lhe dizendo. Muito sério. Então, o que faltou naquele profeta, naquele homem de Deus que veio de Judá? Ele não recebeu uma ordem de Deus? O profeta velho mentiu dizendo que recebeu uma visão de um anjo tinha falado com ele. Aonde foi o erro do profeta que Deus enviou? O erro dele foi ter dado ouvidos a
palavra daquele velho profeta. Ele deu ouvidos à palavra dele. Porque se ele tivesse continuado firmado no que Deus havia dito para ele, ele não teria sofrido o que sofreu depois. Mas, irmãos, isso acontece muito conosco. Por causa da idade da pessoa, por causa do tempo que a pessoa tem de crente, por causa de ter uma vida assim ou uma vida assim, como você sabe, isso não significa dizer que tudo que aquela pessoa está dizendo é Deus que está mandando. Então, tenha muito cuidado. O apóstolo Paulo nos chama muita atenção para isso. Quando ele diz assim: olha, uma vez eu já vos disse e outra vez agora vos declaro que se eu ou até mesmo um anjo vier trazer para vocês um evangelho que não é o que eu já preguei a vocês, então vocês não aceitem. E esse evangelho é maldito. Isso não é evangelho. Isso é maldição. Olha só o apóstolo Paulo, que nós sabemos quem é, o homem que Deus usou poderosamente, o Espírito Santo de Deus usou poderosamente para deixar escritos tremendos para nós, de ensinamentos fabulosos, mas ele chega e diz assim, ó: se eu ou até mesmo um anjo vos trouxer um evangelho que não seja esse que eu vos já preguei, não aceitem, porque isso é maldição, isso é maldito. Então qual foi o erro do profeta, aquele homem de Deus? Foi aceitar a palavra de um profeta dizendo que um anjo tinha falado. Se na hora ele tivesse raciocinado um pouco mais, disse assim: peraí, mas quem me ordenou foi Deus. E você está me dizendo que quem lhe ordenou foi um anjo? O anjo, a palavra do anjo não é superior a de Deus. A palavra de Deus é superior a qualquer palavra que vier. Esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, ela é superior a qualquer palavra de quem quer que seja o mais profundo teólogo, seja o mais erudito na palavra, seja quem for, o mais sábio, isso não importa. A verdade está aqui. Por isso que Jesus disse assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em outra passagem diz: o meu povo sofre porque não conhece a verdade, não conhece a minha palavra. Então, irmãos, eu estou dando essa palavra para você, para te ajudar. Vou repetir, não estou questionando ninguém, nem denegrindo ninguém, apenas colocando o que a Bíblia diz. Então, meu irmão, essa enxurrada de mensagens que você tem recebido, faça primeiro, antes de você achar que é de Deus ou não é, faça uma avaliação no crivo da Bíblia, firmado na palavra. Vá para a palavra de Deus, confia com a palavra de Deus, porque se não estiver de acordo com o que nela está escrito, então, meu irmão, a Bíblia diz que eu não devo aceitar. E sabe o que lá em Deuteronômio diz? Que esse profeta não merece crédito. Aquele que fala de si mesmo. Aquele que fala uma coisa que Deus não falou. Então, meu irmão, eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde, para te orientar, para te ajudar, tá bom? E aí, você analisar tudo direitinho, pega a palavra de Deus, nesse texto, os textos que eu te falei, vai para outros textos, confere tudo direitinho. Eu tenho dito lá na igreja, os membros da igreja já têm me ouvido dizer isso muitas vezes, e eles que estão me assistindo agora também sabem disso. Eu já disse, no dia que vocês ouvirem eu dizer qualquer coisa que não esteja dentro da palavra de Deus, não aceitem. Não aceitem. Porque a palavra de Deus é que é a verdade. O homem, veja que esse profeta velho, ele era um profeta, era um homem que Deus já tinha usado. Sabe qual foi o fim daquele profeta que deu ouvidos para aquele profeta velho?
morreu, um leão o matou no caminho para onde ele ia. Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele deu muito mais atenção à palavra daquele velho profeta do que a ordem que Deus tinha dado para ele. Então, meu irmão, presta atenção. A ordem de Deus está aqui, ó, na palavra de Deus. A ordem do Senhor. Então eu tenho que andar, eu tenho que proceder, eu tenho que falar, eu tenho que agir de acordo com o que nela está escrito. Olha o que o Senhor disse para Josué. No capítulo 1 e no versículo 8 diz: não cesses de falar do livro desta lei. Nela medita dia e noite, para que te vá bem. E assim farás prosperar o teu caminho e muito diligentemente te conduzirás. É a palavra de Deus. É ela que é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E lá em Efésios, no capítulo 6, está dizendo que a palavra de Deus é a espada do espírito. Então, meu irmão, eu não tenho que estar dando atenção para A, B, C ou D que vem me trazer qualquer tipo de palavra que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Era isso que eu tinha para te dizer nessa tarde, te dar essa orientação, te dar essa palavra, para você ficar bem atento, ficar informado e ter cuidado. E também te dar uma orientação. Não vai passando para outras pessoas mensagem que chega para você. Analisa primeiro. Verifica tudo primeiro. A Bíblia diz: examinai a tudo e retende o que é bom. Então, faça isso, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Queridos, hoje eu tenho a alegria da gente orar. Eu sempre oro por todos e nós vamos orar. Mas hoje, irmão, nós temos 2 pessoas que estão aniversariando, não é? A irmã Joana Alecrim, não é? E a irmã Lavínia, que é filha da irmã Janaína, do irmão Cícero. Lavínia é um amor, né? Eu tenho um amor por essa menina que é uma maravilha, não é? Então, querida Lavínia, que o Senhor te abençoe. Querida Joana, que o Senhor te abençoe. Que seja um ano de bênção, de vitória para você. Que seja um ano de muitas realizações em Cristo Jesus, tanto para você, Joana, quanto para você, Lavínia, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora pelos enfermos, pessoas que estão enfermas. Vamos orar agora, irmãos, juntos, pelos enfermos. Vamos orar pela Joana e vamos orar por Lavínia também, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de podermos falar nessa tarde para orientar, ajudar, auxiliar aos teus filhos. O propósito é este, Senhor: dar condições para que cada um tenha conhecimento da tua palavra, a fim de que não sejam levados por qualquer vento de doutrina ou qualquer tipo de palavra que venha a eles. Senhor, nesta hora eu quero clamar a Ti pelas pessoas que estão enfermas, por todos os que estão enfermos, que estão nos hospitais, ou estão em casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Toca na vida deles, ó Deus, na vida do pastor que nós temos orado, na vida do esposo, da diretora, da tua serva, a irmã Sônia Vale. Pai, toca nestas vidas, vai lá com a tua mão poderosa, com o teu poder disponível, Senhor, e esta enfermidade seja destruída no nome de Jesus. E a todos que estão hospitalizados, todos que estão sofrendo com enfermidades, agora, Senhor, em nome de Jesus, todos que estão sendo maltratados, afligidos, Senhor, por esta enfermidade, por essa Covid-19, Pai, toca agora. Nós te clamamos que o Senhor opere poderosamente na vida de todos que estão enfermos no Brasil e em todas as nações que estão sofrendo tanto, Senhor, sofrendo tanto. Ó meu amado Redentor, meu amado Jesus, eu quero te pedir também pela vida de Joana, que está aniversariando, a vida de Lavínia, que está aniversariando. Senhor, que seja um ano de vitória para elas, um ano de bênção, um ano de realizações tremendas em Cristo Jesus. E que o Senhor as abençoe abundantemente,
com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nós clamamos, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém. Amado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Cada dia mais é uma bênção estarmos juntos. Então eu quero te dizer da nossa alegria. Amanhã, às 16h30, nós estaremos aqui em mais uma live, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aniversário do Júnior, do Zé Carlos e da Eunice. A minha assistente de câmera aqui está dizendo que o José Carlos, filho do irmão José Carlos, da irmã Eunice, também está aniversariando hoje. Então, nós vamos orar por ele também, né? É pelo Juninho, a gente chama ele de Juninho, viu? Então vamos orar? Querido Deus, nós te clamamos pela vida do Júnior, Senhor. Que o Senhor abençoe, dê saúde cada dia mais para ele, que cada dia mais ele esteja, ó Deus, vivendo plenamente a maravilha de Cristo Jesus na sua vida. Que seja um ano de vitória para o Júnior, um ano de bênção, de alegria, paz e realizações em Cristo Jesus. Nós abençoamos o Júnior com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção. Amém. Agora, meu irmão, nós vamos dizer que o Senhor te abençoe. Obrigado por você ter participado. Foi bom. Um abraço, mais uma vez eu estou dizendo, com toda a alegria no meu coração. Estou, meu irmão, contando os dias para a gente se encontrar e prestarmos um culto de adoração a Deus juntos ali no templo. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Amém.